Não podemos esperar. Martin Luther King. Introdução por Dorothy F. Cotton. Dorothy F. Cotton foi a primeira ativista líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Fez parte do círculo interno do SCLC e foi membro feminino de mais alta hierarquia da organização. Em 1963, Birmingham era chamada com frequência de cidade mais segregada dos Estados Unidos. Nossa luta pela liberdade ali revelou quão brutal e difuso era o padrão de segregação, quão difícil e desafiador seria essa parte de nossa jornada. Cada vez mais exigíamos mais direitos aos cidadãos. Encontrávamos mais ódio e violência vindos dos oficiais públicos segregacionistas. Todavia, apesar da oposição intensa, centenas de cidadãos de Birmingham uniram-se a nós na luta para conseguirmos mudança. Marchar por liberdade e aguentar o encarceramento se tornou uma situação cotidiana. Mas então veio um tempo em que as cadeias ficaram cheias, mesmo quando a polícia começou a prender outros manifestantes nas feiras locais. Foi uma sexta-feira santa. Havia uma igreja cheia de pessoas esperando por marchar pela liberdade, seguindo o Dr. Martin Luther King, Jr. Seus objetivos incluíam a eliminação da rígida segregação em Birmingham. Eles queriam direito ao voto, eles queriam empregos e capacidade de provar uma roupa em qualquer lugar que comprasse. Queriam que as escolas públicas abrissem suas portas para qualquer criança, independente da cor das suas peles. Os afro-americanos tinham que formar uma fila separada e esperar por atendimento até nas escolas de bebida. Mesmo assim, continuávamos a cantar "We would not let anything turn us around", um dos nossos mais populares cantos de liberdade. Com esse pano de fundo, eu lá estava quando Martin enfrentou sua decisão mais comovente durante a luta em Birmingham. As cadeias estavam lotadas e os manifestantes esperavam por fiança. Mas estávamos sem dinheiro. No quarto 30 do hotel A.G. Gaston foi feita uma reunião longa e intensa com líderes civis locais. O Dr. King e sua equipe da Conferência da Liderança Cristã do Sul, SCLC. A Conferência da Liderança Cristã do Sul, SCLC, sigla de Southern Christian Leadership Conference, é uma organização não governamental estadunidense focada nas questões que envolvem os direitos civis dos afro-americanos. A SCLC foi fundada em 1957 por Martin Luther King Jr. e teve grande atuação no movimento dos direitos civis durante as décadas de 1950 e 60. Todos tinham respondido ao chamado do reverendo Fred Shuttlesworth, o líder local dos direitos civis, que haviam convidado o Dr. King para Birmingham. Com a igreja repleta de gente esperando-o para liderar outra marcha pacífica pelo centro da cidade, precisávamos de uma decisão. Tínhamos que convocar um boicote para conseguir a atenção dos empresários em nossa comunidade, para que entendessem os objetivos de nosso movimento, para perceberem a razão da nossa luta.
Neste livro, Martin relembra sua experiência de sincero desespero, enquanto escutava calmamente os argumentos acalorados sobre o que se deveríamos nos concentrar em conseguir dinheiro, que seria usado nas finanças das centenas de pessoas que já estavam presas, ou se ele mesmo deveria ir para a cadeia, como já havia insistido em fazer tantas vezes, não somente em Birmingham, mas em protestos ocorridos em outras cidades. Ainda choro quando leio sobre a agonia que ele sentiu enquanto escutava a todos no quarto 30. A maioria de nós insistia que ele ficasse fora da prisão naquele momento. Devido à urgência por dinheiro para as finanças, Martin relembrou que havia 24 pares de olhos nele, naquele momento que tinha que encarar a si mesmo como líder. Afinal de contas, ele havia encorajado pessoas por toda a comunidade para aceitarem o sofrimento, o encarceramento. Não seriam somente os olhos das pessoas de Birmingham sobre ele, mas os olhos e ouvidos de toda a nação. Ele estava sozinho naquele quarto lotado. Após suportar seu silêncio agonizante, ele comunicou claramente que havia tomado uma decisão. Sem dizer nada, ficou de pé e andou pelo quarto vizinho. Quando retornou à sala de estar onde estávamos reunidos, havia colocado as roupas para marchar. Podíamos perceber que não havia mais necessidade de ponderar suas escolhas. Palavras não podiam comunicar de forma mais poderosa que ele havia tomado a sua decisão. O debate havia terminado. Mais tarde, ele explicou que não poderia encorajar centenas de pessoas para fazer um sacrifício colossal e então absorver a si mesmo. Ficamos em pé, fizemos um círculo, demos as mãos, como era nosso costume, e cantamos We Shall Overcome, o hino do nosso movimento. Alguns de nós cantamos com lágrimas nos olhos. Foi um momento emocionante. A decisão de Martin de ir para a cadeia foi um ponto de virada crucial na luta pelos direitos civis. Apesar de ter sido colocado na solitária, seu espírito foi consolado quando seus advogados finalmente receberam autorização para visitá-lo. Clarence Jones trouxe notícias encorajadoras. Harry Belafonte conseguiu juntar $50 mil para as fianças. Aqueles de nós que tinham participado da discussão no quarto 30, no Hotel Gaston, perceberam que Martin havia tomado a decisão correta, tanto moral quanto tática. Durante seu tempo na cadeia, Martin iria escrever sua explicação mais profunda sobre a nossa estratégia de não violência. Sua agora famosa obra intitulada Cartas de uma Prisão em Birmingham foi a resposta para um grupo de clérigos brancos que o criticaram severamente por ser um agitador externo. A defesa detalhada de Martin pode ser resumida em uma linha política. Injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Logo todo o país, na verdade todo o mundo, escreveria sobre o nosso trabalho em Birmingham e nossa determinação em sermos livres. Neste livro, Dr. King explica de maneira mais clara que já ouvi, como a não violência, a espada que cura, pode se tornar uma poderosa ferramenta de transformação. Desse modo, portanto, transformar sistemas criados para abusar das pessoas. Elucida como todos os afro-americanos envolvidos em nossa própria luta por libertação incorporam a dignidade da convicção moral e do alto sacrifício. E o mais importante,
Ele descreve como o caminho da não violência cura tanto o oprimido quanto o opressor. Em vez de simplesmente expressar a dor, raiva e vitimização, as pessoas oprimidas podem experimentar a cura necessária como resultado da comunidade amada. Na verdade, essas ideias já apareciam em A Birmingham de Bull Connor, mas com Martin King Jr., Fred Shuttlesworth e outras pessoas comprometidas a trabalharem juntas, surgiu um novo dia em Birmingham. Outra ferramenta descrita neste livro por Dr. King é a importância dos cantos por liberdade. Ele mostra como e por que as músicas eram a alma do movimento, explicando que, mais do que encantamento de frases inteligentes, eram também adaptações das músicas que os escravos cantavam. Aprendemos algumas lições importantes em nossa luta em Birmingham e precisamos aplicá-las agora. Como Martin disse, não podemos esperar. Não podemos esperar porque as cadeias estão cheias de jovens negros, incluindo muitos pais que são incapazes de criar os filhos. Não podemos esperar porque agora sabemos que falhar em vez de educação, falhar em fazer educação, a prioridade é trair os talentos latentes. Não podemos esperar porque os nossos homens e mulheres jovens estão sendo programados para matar e chamam isso de servir o nosso país. Nada disso é sugerir que a estrada pela frente será fácil. A luta em Birmingham foi difícil, porém lembro-me algo que um empresário branco local me disse muitos anos antes dos eventos contados nesse livro. O Sr. Emil Hess tinha tido coragem de reconhecer Birmingham como a catapulta da América para dentro do século XX. Se nos atentarmos para o chamado de Martin Luther King, nos dias de hoje, podemos começar uma luta que irá catapultar nossa nação em direção a um novo século de progresso, ainda mais empolgante, rumo ao ideal de paz com justiça social. Introdução por Martin Luther King Jr. É o começo do ano do Nosso Senhor, 1963. Eu vejo um menino negro. Ele está sentado em uma varanda, em frente, em um conjunto de apartamentos infestado de insetos no Harlem. O fedor do lixo está nos corredores. Os bêbados, os desempregados e os viciados são figuras sombrias do seu mundo cotidiano. O garoto vai para uma escola frequentada principalmente por estudantes negros, com alguns porto-riquenhos dispersos. Seu pai é um dos desempregados, sua mãe é uma doméstica que dorme na casa da família para a qual trabalha em Long Island. Eu vejo uma menina negra. Ela está sentada na varanda de uma casa de madeira de uma família em Birmingham. Alguns visitantes chamariam de barraco. Ela precisa muito ser pintada e o telhado remendado parece estar prestes a desmoronar. Meia dúzia de crianças pequenas em vários estágios de nudez estão correndo pela casa. A família é forçada a desempenhar o papel de mãe. Ela não pode mais frequentar a escola de negros em sua vizinhança, porque sua mãe morreu recentemente após um acidente de carro. Vizinhos dizem que se a ambulância não tivesse chegado tão tarde para levá-la ao hospital só de negros, ela ainda poderia estar viva.
O pai da menina é porteiro em uma loja de departamento no centro. Ele sempre será porteiro, porque não há promoções para negros nessa loja. Esse garoto, essa garota, separados por milhares de quilômetros, estão se perguntando por que a miséria sempre os persegue. Por que a miséria sempre persegue o negro? Em algum passado distante, os seus antepassados causaram algum prejuízo trágico para a nação e a maldição da punição ser imposta sobre a raça negra? Eles tinham se esquivado dos seus deveres patriotas, traíram seu país, negaram seus direitos naturais de nascença? Tinham se recusado a defender sua terra contra o inimigo estrangeiro? Nem toda a história é registrada nos livros fornecidos para as crianças nas escolas do Harlem ou de Birmingham. No entanto, esse menino e essa menina sabem algo. Sabem algo da parte da história que foi censurado pelos escritores brancos e compradores de livros do Conselho de Educação. Sabem que os negros estavam em George Washington, estavam com ele no Valley Forge, que o primeiro americano a derramar sangue na Revolução que libertou seu país da opressão britânica foi um marinheiro negro chamado Crispus Attucks. O professor de escola dominical do menino lhe disse que uma das equipes que desenhou a capital da nação, Washington, D.C., era um negro chamado Benjamin Banneker. Depois que a menina ouviu em um orador, convidou-o para a escola durante a semana de história do negro. Esse orador contou como durante 200 anos, sem salários, os negros trazidos para essa terra em navios negreiros e em correntes drenaram os pântanos, construíram casas, plantaram algodão com algumas chicoteadas para levantar esta nação da obscuridade colonial para um lugar de comando e influência no comércio doméstico e mundial. Qualquer lugar onde houvesse trabalho difícil, sujo e perigoso das minas, nas docas ou com fundições, os negros haviam feito mais do que a parte deles. Os pálidos livros de história do Harlem ou em Birmingham disseram como a nação tinha lutado uma guerra contra a escravidão. Abraham Lincoln havia assinado o documento que ficaria conhecido como a Proclamação de Emancipação. A guerra tinha sido conquistada, mas não a paz justa. A igualdade nunca chegou, a igualdade estava 100 anos atrasada. O menino e a menina sabiam mais do que a história, eles tinham a ciência de algumas coisas sobre os eventos recentes. Compreendiam que as nações africanas tinham rompido com os laços do colonialismo. Sabiam que um trineto de Crispus Attucks poderia ser excluído a poderia ser excluído de alguns restaurantes somente de brancos. Em alguma sessão toda branca de uma cidade do sul, apesar de seu uniforme dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Sabiam que os negros vivendo na capital de seu próprio país estavam confinados a guetos e nem sempre conseguiam um emprego para o qual estavam qualificados. Eles sabiam que os supremacistas brancos tinham desafiado a Suprema Corte e que os governadores do Sul haviam tentado se impor entre o povo e a mais alta lei da terra. Tinham consciência de que, durante anos, seus próprios advogados haviam conquistado grandes vitórias nos tribunais, que não estavam sendo traduzidas para a realidade. Eles viram na televisão, ouviram nos rádios, leram nos jornais que esse era o 100º aniversário de sua liberdade, mas a liberdade tinha um anel endurecido, um vazio zombeteiro, quando, em seu tempo, no curto período de vida desse menino e menina, os ônibus pararam de rodar
em Montgomery. Passageiros foram espancados e presos, os viajantes da liberdade. Foram brutalizados e assediados. Presas de cachorros estavam a mostras em Birmingham. E no Brooklyn, em Nova York, havia alguns tipos de trabalhos em construção que eram somente para os brancos. Era verão em 1963. A emancipação era um fato. A liberdade realmente existiu. O garoto do Harlem se levantou. A garota de Birmingham ergueu-se. Separados por milhares de quilômetros, ambos ajeitaram os ombros e miraram os olhos para o céu. Ao longo dos quilômetros deram as mãos e tomaram um passo firme à frente. Foi um passo que abalou as fundações da nação mais rica e poderosa. Essa é a história daquele garoto e daquela garota. Essa é a história do porquê não podemos esperar. Atlanta, Geórgia, janeiro de 1964.